chocado também, que foi, né, a morte do Ornaldo, né? Quero saudar, inclusive, a família do Ornaldo, que era o motorista de aplicativo, né, que em São Paulo foi vítima de uma colisão fatal de uma pessoa branca e rica de São Paulo. Um carro com a velocidade, ao que tudo indica, ao que se sabe, né, passava dos pelo menos 130 quilômetros, quando a velocidade, eu acho que todo mundo deve estar sabendo, né? Todo mundo, não sei se você está sabendo, mas foi uma notícia que correu, né? Que foi na madrugada dessa semana, acho que foi domingo, não salvo engano, não foi? Foi domingo para segunda. Para segunda, né? Que um jovem, né? Ele sai em alta velocidade e colide às 2 horas da madrugada no carro do motorista, de uma pessoa com 52 anos, uma pessoa cujos filhos sentiram bastante, obviamente, né? Uma família que foi... Né? Uma vida que foi destruída. A vida do Ornaldo foi destruída simplesmente pela postura irresponsável desse rapaz. Porque essa postura desse rapaz, ao que se sabe, esse rapaz já é reincidente. Ele havia recuperado a carteira dele há 12 dias, pelo excesso de multas. Nossa. Testemunhas falaram que houve indícios de embriaguez, claro que a pessoa não pode chegar a acusar, dizer que a pessoa está embriagada, mas tinha indícios. Tinha sintomas de embriaguez. Ele estava numa casa de pôquer. A polícia que vai saber se vai ali, né, se porventura tinha, né, se na conta dele tinha bebida. Mas, é como diz o Contarato estava falando, rapaz, se a pessoa se negou a fazer o bafômetro, você tem que presumir que estava alcoolizado. Isso, inclusive, é uma coisa, um problema da legislação, da lei. Agora, o que é mais grave é uma magistrada, salvo engano, dizer que a gravidade dos fatos, salvo engano, as palavras foram essas, a gravidade dos fatos, nem o clamor público justificaria a prisão desse rapaz. Agora, ao mesmo tempo, você faz um contraponto quando você viu um cadeirante essa semana que teve sua casa invadida, um cadeirante tem sido agredido violentamente pela Polícia Militar de São Paulo, salvo engano. Eu não soube dessa notícia, não. Apareceu, é uma coisa chocante. Chocante. Isso é só um caso, porque os casos são inúmeros de violência policial com relação às pessoas que, de repente, de acordo com o seu fenótipo, de acordo com a sua posição social. É por isso que, viu, Wellington, eu acho que foi muito bom você ter trazido essa questão do trabalho, eu acho que foi muito legal, porque isso é uma coisa importante para a gente, inclusive, debater também. Porque existe, nessa sociedade, da forma como ela está instaurada, existem pessoas de primeira categoria, de segunda, de quinta categoria. Nessa lógica, o policial recebe, ele admite com toda a delicadeza uma pessoa que matou outra pessoa. Porque esse rapaz, ele já era reincidente. Ele disse que estava com uma velocidade um pouco acima. As imagens mostram assim, uma coisa absurda. O perito diz que é acima de 130. A velocidade da via era de 50. Então, é uma coisa muito grave, né? Vergonhosa. E a gente mostra. Por isso que, às vezes, tem que radicalizar mesmo, porque essas instituições, elas estão impregnadas com essa noção de que existem pessoas e que não existem pessoas. É como dizia o Fanon, né? A própria criação do capitalismo associada ao colonialismo, que uma coisa anda com a outra, ela precisa do racismo. Para quê? Para ter que humanizar um e desumanizar o outro. O Tadeu colocou aqui. Agora, imagine se o motorista de aplicativo fosse o causador do acidente e o rico tivesse morrido. O motorista já estava preso e incomunicável. Mas é verdade. Isso que você falou é profundamente grato, Tadeu, porque é isso mesmo. Se fosse o contrário, meu amigo, o cara já estava
condenado, ele estaria preso, a princípio, compulsoriamente. Agora, a justiça ela funciona para quem tem dinheiro. Você viu o caso do Daniel Alves, lá isso na Europa, que tanto se bajula, né? Espanha, não sei o quê, não sei o que lá. O cara comprou a liberdade dele. Ou seja, se você tem dinheiro, você pode. Está escrito, parece que está dito, né, pela interpretação assim que a gente pode fazer, que se você tem dinheiro, você pode. Está aberto à violência contra a mulher, porque se você tem dinheiro, você não vai sofrer, a lei não vai alcançar você. Ou seja, isso mostra que as instituições nesse país, infelizmente, estão poluídas. Por isso que agora eu estou ficando cada vez mais radical. Eu estou achando que o negócio vai ter que partir para um conflito, que a gente tem que organizar essa sociedade para que as futuras gerações se preparem mesmo, porque a tendência é agudizar as violências, a gente ficar observando essas coisas na cara dura, porque isso é uma violência, é um tapa. Eu me sinto violentado enquanto cidadão. Quando eu ouço uma magistrada, eu não entendo de lei, mas, falando como leigo, eu me sinto ofendido quando eu vejo um cadeirante apanhar, quando eu vejo um jovem que chama a polícia porque ele sofreu uma tentativa de homicídio com uma facada, e esse rapaz vai preso, e o cara vai bem depois, vai lá botar uma camisa para chegar e para a delegacia, o rapaz sai no camburão, e a gente vê um cara branco que, ao que tudo indica, cometeu um crime bárbaro. Tudo bem que foi homicídio culposo. Mas tirar a vida de uma pessoa dessa forma, eu considero bárbaro. É bárbaro, sim. É bárbaro. Então, o Wellington colocou aqui, infelizmente, isso é muito antigo e ainda está refletido no físico dos que já aconteceu há décadas. Pois é, porque é estrutural. É uma coisa, né, Wellington, que vem, que está já escrita e que é passada de geração para geração. E vai ser um trabalho muito grande, às vezes tem que haver conflitos mesmo, para que essas instituições elas possam ser do povo, e que a lógica que impere seja o real, a verdade. E não você colocar um cidadão como pessoa de segunda categoria e o outro como de primeira categoria. Isso é absurdo, isso é violento. A gente vê uma juíza magistrada, a advogada, eu não vou nem falar porque ela está fazendo o papel dela, mas eu acho muito difícil, às vezes, você ter que, às vezes, ter que defender o indefensável. É difícil, o advogado está fazendo seu papel. Você é advogado, você sabe. Mas não é fácil você ter que mentir, ter que... Eu não sei, eu não posso dizer que ela está mentindo, mas ela tem que estar no papel dela buscar todos os elementos para defender, porque todo mundo tem direito à defesa. Inclusive, esse rapaz tem direito de se defender. Agora, será que é o caso? Por que ele se defende sem prisão preventiva e tem tantos ali porque roubou um quilo? Porque não estou justificando o crime, obviamente. Pessoa que pegou um quilo de carne, como tem inúmeros casos. Porque essa pessoa está presa, inclusive, é recrutada pelo tráfico, né, nos presídios, e um camarada desse que tem dinheiro não é. Isso é que eu me sinto violentado. Para mim, a postura da justiça brasileira, a postura da polícia, né, no Brasil, a gente mostra que realmente é preciso mudar essa polícia, sobretudo a polícia militar. Porque essa estrutura ela está caduca. Eu não entendo de segurança pública, não é minha área, mas eu acho que ela já extrapolou todos os limites. Todos os limites. Estou cansado, já todo dia é notícia a polícia de São Paulo está cada vez mais absurda, mais violenta, ainda mais com o perfil da pessoa que hoje governa lá aquele estado, que é tão perigoso quanto a pessoa que ocupou a cadeira da presidência. E se a gente não cuidar, pode ser ele o próximo ocupante. Por isso que eu fico preocupado com o governo Lula, porque realmente essa postura talvez seja uma postura errada. Talvez o Lula tenha que cair no enfrentamento mesmo. Tem que enfrentar. Tem que enfrentar. Porque eles estão enfrentando. Né? Eles estão enfrentando. A postura deles é de enfrentamento e a nossa tem que ser também. Tem que ser também, porque a gente não está ganhando nada
Só é porrada na cara. Inclusive o Lula. Agora mesmo, parece que o Exército assinou um contrato com Israel aí, não foi? Sem licitação, sem... Enfim, então, é isso. Tem que ser fiel à oposição, né? Às ideias. Se eu sou contra isso, eu enfrento. Não tem conversa. Até porque já viu o que acontece, foi preso, enfim, foi preso. Um monte de coisa aconteceu. Presidente né? empichada, tentativa de golpe, que por pouco, se não fosse a Janja com o Dino, o golpe teria acontecido. Sabe muito bem o que essas turmas é capaz, o que essas pessoas são capazes. Então, eu acho que, eu sinceramente eu não sei, tá? Eu não quero ficar fazendo também, assim, elucubrações, mas é muito estranho essa. É porque eu mesmo esperava que fosse totalmente diferente, assim, depois de tudo que se passou, que fosse um governo de energia, assim. E tá muito... Tadeu falou que concorda conosco. Tá um negócio assim muito... vamos conversar. E não tem conversa com essa galera chantagista. Chega lá, dá um ministério, a gente trava tudo aí. Enfim, tem que ter pulso firme com essa turma aí, porque senão é difícil. Essa gente, como diz lá o cara do Irã, que ele falou, o presidente falou assim, com essa gente, ele usa esse termo, né? Não sou eu que estou falando. Essa gente maligna só entende a linguagem da violência. Se a gente não agir com força, ele destrói a gente completamente. Se a gente não demonstrar que tem condição de reagir a eles destrói a gente completamente. Ou seja, então, é aquela velha máxima, você não pode ser tolerante com os intolerantes. Pois é. Eu acho, né? Senão o intolerante destrói você. Vai destruir você. Então, acho que a gente tem que... eu fico preocupado. Eu torço muito que, embora eu discorde de muitas coisas do governo Lula, mas eu torço pelo sucesso, porque é o mínimo que a democracia, que ainda resta, que a gente possa se segurar para a gente, pelo menos, se organizar. Né? Mas eu estou achando que o caminho tá equivocado. Não é? Acho que Lula não é para... Ele tem que enfrentar os militares, tem que punir os militares, os quais cometeram crimes. Isso não é nem de longe a gente condenar a instituição das Forças Armadas, nem de longe. São aqueles que cometeram crime. Inclusive, o STF também teve um papel importante agora com essa votação de que realmente não existe esse negócio de 142. Forças Armadas não é nem de longe um poder moderador, é um poder, uma instituição que está a serviço do processo democrático. Acabou-se, ponto.